Tá bom. Puxa, é uma alegria imensa estar aqui, que a paz do Senhor esteja conosco, que o nosso coração esteja muito tranquilo, muito sereno e que a gente possa refletir nesta manhã um pouquinho sobre o Evangelho. Peço a ajuda de vocês. O bem que eu quero fazer, o nome dessa palestra me veio numa manhã. Eu estava com um tema, com um livro que eu ia usar, mas eu acordei e veio essa frase aqui. E é uma frase que é o que todo mundo busca, não é? Nós queremos ser homens de bem, né? Queremos andar no caminho correto, como o Felipe falou, e ter essa consciência e saber dividir, e saber fazer e ficar em paz, tranquilo. Então essa mensagem de hoje tem tudo a ver com essa proposta aqui dessa reflexão. É uma reflexão humilde, simples, pequena, mas que eu queria que vocês me ajudassem. Como é que a gente pode ajudar numa palestra? Aprendi com o palestrante Marcelo Tâmara no outro dia, que ele disse assim: fique atento ao seu diálogo, vibrando para que eu fale e você também compreenda. Ou seja, uma participação ativa e não passiva. Porque senão eu vou falar coisas, você fala, isso é muito difícil. Todo bem, se eu colocasse aqui todo o bem que eu quero fazer, é muito difícil, estou muito longe disso, não é isso? São esses diálogos que a gente não precisa deles, eles não nos reforçam. E esses diálogos não são os diálogos do nosso mentor, do nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda. Então eu convido a vocês a convidar o seu anjo da guarda. Diga para ele, fique aqui comigo e me ajude a compreender isso e a sair daqui mais conectado com você. É através do nosso anjo que a gente consegue fazer esse bem que a gente quer fazer. O Espírito Emmanuel legou-nos pelo inesquecível médium mineiro Chico Xavier um precioso conjunto de estudos, não é? Todos os livros, foram mais de 412 livros, olha lá, de Chico Xavier. Em cada obra de Emmanuel, ele sempre traz trechos do Evangelho e discorre, conversa com o leitor sobre aquele trecho do Evangelho. Isso gerou 1616 comentários de Emmanuel sobre o Evangelho, sobre o Novo Testamento. Um grupo lá de Brasília, pela coordenação do Saulo da Silva, disse assim: vamos pegar essas obras e vamos fazer um apanhado de todos esses comentários de Emmanuel sobre o Evangelho. Olha que coisa, que trabalho fantástico. Resultou em 7 livros, tá? 7 livros, e tem artigos que estão nos livros do Chico Xavier, em alguns artigos também na revista do Reformador e na revista Brasil Espírita. Tá bom? Bem, 7 livros. Tem comentários sobre 2 Mateus, sobre Marcos, sobre o Evangelho de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo e comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Eu peguei o volume 6, Cartas de Paulo, tá? Beleza. Então, li o livro e fiquei assim, anotava tudo eu grifava. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu estou grifando tudo? Porque tudo trazia muito esclarecimento de trechinhos do apóstolo Paulo para nós. Muito interessante. Então hoje eu vou trazer só um trechinho desse livro maravilhoso. É um convite que eu faço aí a vocês. Bem, olha só que coisa interessante. Quem já leu o livro de André Luiz, por Chico Xavier, o prefácio vem com Emmanuel, né?
E todo mundo fala, olha, o prefácio do Emmanuel é perfeito, ele traz, ele consegue resumir, ele contribui com a obra que já estava ali. E aí, quando estavam organizando, né, catalogando tudo isso, Divaldo Pereira Franco recebe uma mensagem e psicografa então uma mensagem de Joana de Ângeles fazendo o prefácio dessa coleção. Olha só, é a espiritualidade, né? Pode parecer assim, não, somos nós aqui os homens que tivemos uma ideia, não é assim que a gente fala? Olha, tive uma ideia. Eu não falei para vocês, acordei e tive uma ideia. Fui eu que tive uma ideia, não. São os amigos espirituais que estão o tempo todo nos auxiliando. Então vamos lá, e eu trouxe para vocês o prefácio, porque é muito esclarecedor. Joana de Ângeles não escreve uma palavra, gente, que não é para a gente refletir. Emmanuel, a mesma coisa. Então vamos lá. Ela diz assim: por diversas décadas, o nobre espírito Emmanuel, através do mediumato do abnegado discípulo de Jesus, Francisco Cândido Xavier, analisou incontáveis e preciosos versículos que constituem o Novo Testamento. Ela diz assim: o seu significado na atualidade para o comportamento correto de todos aqueles que amam o Mestre ou o não conhecem, sensibilizando os leitores que se permitiam penetrar. Ela já aqui vai dando uma ideia, dizendo assim, esse trabalho que Emmanuel tem feito, né, fez tantas décadas, é um trabalho que traz para nós um material para reflexão sobre o comportamento correto. Sucederam-se centenas de estudos, de pesquisas preciosas e profundas, culminando em livros que foram sendo publicados à medida que eram concluídos. Nos desdobramentos dos conteúdos de cada frase analisada, são oferecidas lições psicológicas modernas e psicoterapias extraordinárias, diretrizes de segurança para o comportamento feliz. A mensagem que Emmanuel traz para nós é algo prático, é algo que a gente não entendi. Para ali, então, marca e volta no outro dia, porque é para nos auxiliar nesta conduta. Nós somos espíritos infantis. A gente ainda está caminhando, não é isso? Engatinhando nesse amadurecimento espiritual. Então a gente precisa de mensagens que nos digam, como assim? Me explique passo a passo. Sabe o passo a passo? Hoje eu estava conversando com a nossa amiga Sueli, que é trabalhadora aqui, ela disse assim, estava ensinando a minha netinha e ela não estava entendendo que ela ia estudar para a prova. Aí a Sueli falou assim, aí eu conto uma historinha, eu vou fazendo, para ela que ela aprenda. É assim que a gente ensina uma criança. Então somos crianças, né? Nós precisamos dessa ajuda. Então a Joana fala aqui então dessa importância que traz nesses textos lições para o nosso comportamento. Olha lá. Ela diz também ao desenvolvimento tecnológico e científico, as conquistas gloriosas do conhecimento, tendo como foco essencial e transcendente o amor conforme Jesus ensinara e vivera. Cada página reflete a claridade solar na escuridão do entendimento humano, na escuridão da nossa ignorância, contribuindo para que o indivíduo não mais retorne à caverna em sombras de onde veio. Fica parecendo que ela é uma autora, ela escreveu, é uma coisa só, um recurso de literatura. Não. Alguém aqui não veio da caverna escura? Ainda estou. Ainda está na caverna escura? Né? Que não retorne à caverna de onde viemos. Na condição de hermeneuta sábio, o nobre mentor soube retirar a ganga que envolve o diamante estelar da revelação divina, apresentando em todo o seu esplendor
porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos a todas as épocas da humanidade. Eu não sei se vocês já ouviram alguma frase assim, mas eu já ouvi algumas vezes. Em estudo, na doutrina, na casa, estudando com amigos, com os trabalhadores. E às vezes, sempre tem alguém que levanta uma coisa assim, sabe o que é? Mas isso que o Kardec escreveu aí foi em 1857. Naquela época, aí levanta, parece que um especialista em história. Naquela época, o mundo era muito diferente do que é hoje. É diferente? Só não tinha um celular, né? Só não tinha uma tecnologia. Mas os comportamentos nossos, os nossos comportamentos, porque éramos nós, dos espíritos, muito ainda aquém do que Jesus está nos propondo. Então, os ensinamentos de Jesus são dirigidos para todas as épocas da humanidade. Essa frase é assim, é para a gente tirar qualquer dúvida de que se algum dia a gente tem que fazer algo diferente, que a gente não tem que dar a César o que é de César, que a gente não tem que amar o inimigo. Não, o inimigo depende. Se fosse depende, Jesus teria que falar, depende. Ele não falou depende. Ele falou todos os inimigos, pode, todos. Calma aí, né? Não pode abrir exceção, calma aí, não me envolva, né? Não tem exceção, tá? É o mais precioso. Joana de Ângeles falando desse trabalho, desse estudo do Evangelho. É o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos. Dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade esse inimaginável contributo de luz e de sabedoria. Estando no mundo espiritual, Emmanuel foi pesquisar nas bibliotecas do mundo espiritual. E foi lá em originais. Então, o que ele traz para nós sobre o Evangelho, não é como a gente faz, a gente pega do que contou, que ouvi dizer e fala. Não, ele foi lá pesquisar sobre isso. Isso tem uma importância muito grande. Agora, enfechados em novos livros, para uma síntese final, o Evangelho por Emmanuel podem ser apresentados com o melhor roteiro e buscam ela fala assim, para os viandantes terrestres, que é meu para buscar, que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus a expandir-se no próprio coração. A gente quer que o reino de Deus esteja no nosso coração. E a Joana diz, estuda aqui, estuda o Evangelho. É através do estudo e da prática que a gente vai fazer essa grande conquista. Para finalizar, ela diz que as claridades miríficas destas páginas, que se encontram ao alcance de todos, que as desejem ler, possam incendiar os sentimentos com as chamas do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na conquista da plenitude. Para lá que nós estamos indo, para a plenitude. Bom? 2013, por Divaldo. Bem, as cartas de Paulo. Isso aqui eu vou falar rapidinho. Só lembrando, e aí eles colocam lá e Emmanuel explica. As cartas de Paulo não são tratados teológicos. São cartas que Paulo escrevia com inspiração mediúnica, ele escrevia. As cartas, elas trazem o dia a dia das comunidades, elas são registros da vida rotineira de Paulo, da sua luta e dos seus companheiros, registram como as pessoas buscavam seguir Jesus, mas com dúvidas ainda, ideias próprias, nem sempre concordantes com a proposta do mestre. Paulo chegava numa comunidade, via ali algumas
práticas nem sempre de acordo com o que o mestre tinha ensinado, né? O objetivo principal dessas cartas era levar o evangelho ao coração, à mente e às ações das pessoas de diversas posições, para todos, porque a mensagem de Jesus é para todos. O fato de Paulo escrever tanto para a comunidade como para indivíduos, né? Não tem as cartas a Timóteo, tem cartas específicas para algumas pessoas, outras para as comunidades, reflete a realidade de que a proposta trazida e vivida por Jesus só pode ser efetivamente internalizada na conjugação de duas dimensões, social e individual. O que quer dizer isso, Sandra? Significa o seguinte, que a transformação que o Evangelho faz em mim, ela não fica só em mim, ela tem que ficar eu enquanto ser social, eu no papel de esposa, de mãe, de filha, de colega aqui, de amiga da casa, na sociedade, eu como vizinha, eu como motorista. Quando a gente sai daqui, pega o nosso carrinho e voltamos para casa e a gente está com pressa, como é que a gente se comporta? Aí é uma dimensão social também. Então, a dimensão individual e social sou eu no meu pessoal e eu na sociedade. Verifico, pois, então vamos lá na primeira frase de Paulo. Verifico, pois, essa lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Certo? Está em Romanos 7:21. Quero fazer o bem, mas faço o mal. Isso acontece também com vocês? Acordo de manhã, falo, Deus, que seja feita a vossa vontade. Não é isso? Aí as coisas começam a acontecer e nem sempre está de acordo com a minha vontade. E aí eu já começo a ficar com raiva, eu já começo a maltratar as pessoas, eu sou meio ríspida, já pego aquela mensagem como essa daí que eu vou encaminhar para a Patrícia, vou mandar para ela. Já vai uma mensagem direta, não é assim? Tem a ver com aquela paz, aquele bem que eu quero fazer, quando eu mando uma mensagem agredindo, cutucando, provocando? Não, não tem. Então, por que acontece isso? O que o Emmanuel diz para nós? No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, quando a gente está na vida e é no trato com o outro, no encontro com o outro, que eu tenho a oportunidade de revelar o Jesus em mim. Né? É nesse encontro aqui, é no social também, né? Eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Eu ia falar o bem, eu ia fazer o bem, eu ia dar o meu melhor, mas quando eu olhei para minha amiga, vi ela com um vestido, fiquei com inveja. Não é assim? Ah, encontrei com fulano, nossa, trocou de carro, Robertinha, de novo, você trocou de carro. Aquilo bateu em mim, não gostei muito. É a antiga fraqueza. Tá? Então ele diz assim, por que Paulo traz isso? Porque isso acontece conosco. A gente quer fazer o bem, mas a gente ainda tem aquela atitude que vem e pula na frente. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Ai, não podia estar sentindo essa inveja. Ai, não podia estar. Ai, por que eu fiz? Olha a cara como ele ficou. Olha como a pessoa falou. Colocou uma carinha triste. Olha como ele ficou. Como eu magoei. E eu fico com vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Parece que tem uma coisa comigo. Oxi. É você mesmo que está escolhendo. Ou você mesmo que não está parando para olhar esses conteúdos internos aí. Nós vamos falar disso.
e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Então, é uma chamada de Emmanuel. Muitas vezes você começa a colocar a culpa no outro. Estou com raiva porque fulano me irritou. Eu estou assim porque olha essa notícia, olha esse comportamento do outro. Então isso me tira daquele bem. Por isso que eu não consigo fazer o bem. Porque fulano me atrapalha. A gente fala isso ou não fala? Ou a gente não fala, mas é tudo tão rápido, no nosso pensamento, já vem essa conclusão, que é para nos livrar, para aliviar o nosso lado. Como você se sente quando percebe que se sintonizou com o mal? Você tem percebido que no seu dia, nossa, nesse momento eu me sintonizei com o mal? Eu alterei a voz, eu segurei a minha simpatia, o meu amor, para ele não, para ela não. Eu alterei. E aí, qual foi o diálogo interno? Também fulano. Presta atenção, é isso que acontece com a gente. A gente busca justificativa para explicar aquele comportamento esquisito que a gente acabou de ter. Tudo bem? Então nós vamos assistir um videozinho agora, mas o vídeo ele está meio com um probleminha. Não se perca muito na imagem, se pegue nas frases. Por que eu só um minutinho, Felipe? Por que eu trouxe esse vídeo? Porque a ciência, a psicologia, a psiquiatria, Freud, trouxe para nós que há um mundo psíquico, um mundo na nossa mente, e nós temos uma coisa chamada ego, que a gente fala, todo mundo já ouviu essa palavra, mas às vezes não compreende muito bem, e eu não estou aqui, não vou explicar completamente o que é, mas a ciência diz que acontecem coisas, eles explicam esse fenômeno que tem tudo a ver com o que o Emmanuel acabou de falar. O Emmanuel falou assim: vocês não falam que o problema é de vocês, a gente não fala, ele sempre coloca como nós, Então, assim, a gente não fala que o problema é nosso, a gente fala que o problema está no externo. Então vamos ouvir um pouquinho sobre o que é ego. Demora um segundo. O ego é o pior dos trapaceiros em que podemos pensar e podemos imaginar. Porque você não vê. E o segundo maior golpe é: eu sou você. O problema é que o ego se esconde no último lugar em que você o procuraria, em si mesmo. Ele disfarça os pensamentos dele com seus pensamentos, os sentimentos dele com seus sentimentos. Você acha que é você. A necessidade das pessoas de proteger seus próprios egos não conhece limite. Elas mentem, enganam ou matam, fazem o que for preciso para manter o que chamamos de fronteiras do ego. As pessoas não têm ideia que estão numa prisão, não sabem que é um ego, não conhecem a diferença. Primeiro, é muito difícil para a mente aceitar que há algo além dela, algo mais valioso e mais capaz de discernir a verdade em si. Na religião, o ego se manifesta como o demônio. E, claro, ninguém percebe o quanto o ego é esperto, porque ele criou o demônio para que você culpe o outro. Ao criarmos esse inimigo externo imaginário, criamos um inimigo de verdade para nós mesmos, e isso se torna uma ameaça real para o ego, mas isso é também criação do ego. Não existe nenhum inimigo externo, não importa o que a voz da sua cabeça diz. Toda a percepção do inimigo é a projeção do ego como inimigo. Nesse sentido, podemos dizer que 100% dos nossos inimigos externos são nossas criações. Seu maior inimigo é sua própria percepção, sua ignorância, seu ego. Seu pior inimigo é a sua ignorância.
Ignorância do que há dentro de você. Olha só. São novos esses conceitos para vocês? Não. Freud disse assim: a compulsão de repetição também traz de volta aquelas vivências do passado que não contêm nenhuma possibilidade de prazer, que tão pouco naquele tempo puderam trazer satisfações. Freud, ele diz que a gente tem uma tendência a repetir coisas que a gente não gosta. E isso acontece. Ele só, a psicanálise de Freud só não foi além do que será que são essas memórias, essas repetições. Ele não chegou lá na reencarnação. Ele ficou aqui na mente desta vida só. Mas o que ele trouxe é muito importante. Há uma repetição. Há uma repetição. Ou vocês nunca viram um caso assim? Uma menina ou um rapaz é criado numa família onde tem um problema de álcool na família. O pai ou a mãe casa com alguém que tem um problema semelhante. Repete aquela mesma dor que vivia. Tem só um exemplo. Mas isso acontece de várias formas. Você sempre lidando com pessoas da mesma frequência, da mesma vibração. Estou sempre em conflitos, em discussões semelhantes. Tá? Então tem uma tendência a repetir. E o Jung diz assim: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Olha que interessante. Adianta vir aqui e ficar imaginando o Dr. Bezerra conversando comigo. Ai, que maravilha, é tudo de bom, a gente tem que fazer isso mesmo. Elevar nosso coração, a nossa mente a isso. Mas não olhar para a sombra que se repete a todo dia. Quando eu saio da porta para fora. Quando eu entro e pego o meu carrão e vou dirigir da mesma forma. Vou agredir da mesma forma. Então, olhar, ter consciência da sombra que há dentro de mim é necessário para poder fazer aquele bem que eu quero fazer. Na doutrina, nessa questão 9.9, que a gente já viu várias vezes, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Não tem resposta? Conhece-te a ti mesmo? E tem toda uma explicação. Quando você chegar em casa, pega o livro dos Espíritos, leia novamente o 9.9, que tem toda a explicação de Santo Agostinho. E aí, no final, Kardec faz uma observação. Kardec: muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos. A gente nem sabe que errou. Que é o ego que diz que não é, né? Unicamente por não perscrutarmos, investigarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não. É certo ou não é? Fui rude ou não fui? Não, fui porque eu estava com pressa. Foi rude ou não foi? E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Kardec. Voltamos lá para o Emmanuel, na frase do Paulo. Ele diz assim: ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas,
Sim, nós temos influência. Sim, nós temos influência do externo e que está nos influenciando no nosso pensamento. Ontem, aqui no curso básico, o professor disse assim, o professor Toninho lá da FESP, ele disse assim, existe o mundo das ideias. E vem a ideia, vem a ideia de falar mal e vem a ideia de falar bem, vem. Eu é que vou saber, eu é que tenho que me questionar, eu é que tenho que escolher por uma vontade, que é atributo do Espírito, a vontade. É necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. A vibração está assim aqui no externo, mas sou eu quem me sintonizo. E sou eu que estou me negando a fazer as perguntas mais profundas, as perguntas íntimas comigo. Às vezes a gente não faz essa pergunta tão intimamente. Você tem intimidade com você? E intimidade de receber a resposta verdadeira? E olha lá que ele fala, e o mal que se me apresenta, está em mim esse mal, eu escolho. E o Emmanuel, enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença, sei lá, você está falando, parece que está meio, não sei. Ou na inquietação da teimosia, sou assim mesmo. E aí, então, quando você, ou sei lá, ou eu sou assim mesmo, a pessoa não está sendo, ela não está em contato com uma análise pura. Então, ela não está sendo sincera com ela mesma. Essa busca da consciência precisa desenvolver essa intimidade consigo. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Quando eu entro em contato com a minha sombra, bate aqui. Não vou ficar feliz. Como é que eu vou abrir mão? Sabe, tudo aquilo, todo aquele diálogo de todos esses séculos, dizendo que eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, quem é aquele para falar isso, quem é aquele para falar aquilo, como eu sou coitadinho. Aí vem de tudo. Lembra que o Freud falou? Se repete como vítima, se repete como o agressor, se repete como tenho que ter o poder, se repete dizendo que ninguém sabe fazer melhor do que eu. Opa, já viram gente assim? Deixa que eu faço. Ou é aquela frase, se você quiser, pergunte primeiro para mim, tá? Aí tem um dia que você não vai estar lá, criatura. E as pessoas vão poder descobrir outras coisas. São traços de personalidade que nos acompanham e que vêm e estão o tempo todo se mostrando nas relações. Não sou, não. É assim, eu falo assim, eu sou uma pessoa muito boazinha, só me pergunto para meus filhos, eles vão falar. Ixi, ela é general, ela é brava, ela altera a voz, toda ela altera porque ela quer daquele jeito. Aí, olha o mal em mim. Eu tenho que ter noção disso, senão eu não vou mudar. Contra essa aspiração do bem que a gente quer, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Há um turbilhão de manifestações dentro da gente. Nós somos um universo complexo de sentimentos, de ideias, de mágoas, de ressentimentos, de traumas. Não sei porquê, mas tem uma repulsa quando acontece uma situação dessa. Deve estar lá numa explicação do seu passado. E o que eu faço? Vou lá fazer a terapia de vidas passadas? Não precisa, não necessariamente. Isso aí na doutrina também explica.
que tem um motivo para a gente ter esse véu do esquecimento. É daqui para frente que se anda. Se fosse para a gente ficar fazendo investigação das vidas passadas, Jesus teria dito para nós: virá um tempo em que alguém poderá te ajudar a olhar as suas vidas passadas. Teria falado, não teria? Ele não falou isso. Ele disse o quê? Para quem peca? O que ele disse, Glória? Com a mulher adulta, o que ele falou? Vá, mas tem o vá. Vá e não peques mais. Porque não ficou assim, senta aí e não pecas mais. Relaxa, tira um tempo, tira umas férias e depois não peca. Não, vá. Jesus fica o tempo todo falando: caminhe, vá, continue, levanta, segue. São verbos de movimento para frente. Não é? Ele não fala assim: olha, para um pouco, volta lá, vem saber o que você falou. Não tem isso. O caminho da nossa evolução é o tempo todo. Você pode recomeçar a fazer o bem agora, com você. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. É para ir para frente. O Senhor concede-nos a claridade de hoje. Olha, Ele nos concede o hoje. E no hoje tem tanta oportunidade. Você sentou do lado de uma pessoa, você deu carona para alguém, você veio, você chegou nesse horário, você sentou nesse lugar, você vai encontrar com alguma pessoa vai mandar uma mensagem para você. Tudo isso são oportunidades que Deus nos dá para a gente evoluir. O tempo todo é oportunidade. Então, a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem. Tem treva na nossa história. Está lá. Aquela bagagem pesada das nossas sombras. Preparando-nos para o amanhã. O que a Joana falou? No rumo da plenitude. No rumo da luz imperecível. Imperecível, que não perece, que não tem fim, que não estraga. É a luz. Nós estamos indo para a luz. Nós não morremos. Nós não paramos. Estamos indo para frente. Mesmo quando a gente pratica o mal daquele bem que a gente queria fazer, Deus nos manda o tempo todo ajuda. Tudo bem até aqui? Vocês estão tão quietinhos. Eu adorei estudar esse texto, preparar essa palestra. Adorei. Tem um trecho que eu não coloquei que fala assim, Felipe. Vocês têm tanta dívida. Eu tô fazendo do meu jeito, mas o Emmanuel disse isso. Nós temos tantas dívidas, nós temos muitos débitos, muitos. E com todos que a gente convive hoje, começa pela família, núcleo familiar, núcleo social, a vila onde você mora, o prédio onde você mora, são todas pessoas que você tem débitos mútuos. E são oportunidades. Parece que isso está difícil da gente entender. Porque como são séculos de reencarnação, Chico Xavier falou, né? Séculos, mais de 1000, é muita coisa acumulada. Só que Jesus trouxe para nós, olha, tem como transformar, que é pelo amor. É pelo amor de Jesus. Então nós vamos cantar uma musiquinha agora, que quando a gente canta, a gente muda a vibração. E eu queria que vocês cantassem, mas vocês não conhecem, então acompanhem a letra, tá bom? Então vamos lá.
Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh, oh, canta! Oh, oh, solta o ar! Oh, 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 quando você pensa que está tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Para todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício para melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para eliminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh, 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 quando você pensa que está tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Para todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício para melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Oh, 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 temos uma tendência de pensar que vai piorar, os pensamentos negativos nos vêm, nós temos muita inteligência, então a gente tem essa visão, eu estou vendo que vai piorar, estou vendo, eu estou prevendo que a coisa não está indo num caminho bom, não é isso? E quando você se vê nesse estado, lembra do mestre. Lembra do mestre. Que chegava para ele e disse: mestre, tem só 12 pãezinhos, mais umas 7.000 pessoas. O que a gente faz? Tem a multiplicação. Quantas vezes a gente já não sentiu a multiplicação na nossa vida?
há muitos anos atrás, eu fui fazer um trabalho e eu tinha que fazer um jornal, e aí me mandaram para falar com uma senhora que era dona de uma instituição de crianças, era um orfanato. Eu não conhecia, fui até lá e fiquei encantada. Ela é espírita, tem até um livro dela, Mamãe Clori, é uma senhora que morou lá em São Bernardo, e ela tinha na época 100 crianças lá, uma história muito linda, de muito sacrifício, de muita luta. E ela disse assim para mim, teve um dia que a moça da cozinha chegou e falou assim, eu já estava me recolhendo para dormir, falou assim, mamãe Clori, não tem açúcar para amanhã. E eles precisavam de açúcar, criança, tinha o café da manhã, tinha que fazer as coisas, não tem mais açúcar, acabou. E a mamãe Clori falou assim, ó, vamos dormir, vamos fazer nossas orações, vamos descansar, que amanhã a gente vê. E no outro dia, chegou um doador. Como é que é aquele saco de 20 quilos, é isso? Fardo. É, aquele, não, eu trouxe um sacão 50. Assim, era um fardo, mas algo muito, Glória, sabe, muito. Só acontece para a mamãe Clori? Na nossa vida acontece isso. Às vezes coisas até pequenas, lá das crianças, às vezes é uma coisa pequena. Ai, estou devendo uma coisa para você, não sei o que. Aí eu falo, ai, esqueci de falar. Cancelou, é para a semana que vem. Ufa, não é assim? Então, essa esperança é que faz com que a gente se conecte com o bem que há em nós. A esperança. E você precisa ter esperança em você. Por isso que tem que ter essa intimidade com você. Conecte-se, né? Se conecte mais com o seu anjo da guarda, com o seu mentor. Diga para ele, eu quero ter mais esperança. Que eu estou achando que vai piorar. Sabe aquela parte da música? Essa que eu guardei. Vai piorar. Aí ele vai falar assim, mas vai melhorar se você fizer isso, se você fizer aquilo. Sandra, não estou conseguindo conversar. Mas é para conseguir sim. Como que eu faço? Preces, orações. Procure ver no seu dia como que você está vibrando, com quem você está sintonizando. Marque um atendimento, um acolhimento fraterno aqui. E comece a buscar esta maior conexão com o nosso, com o seu mentor. Porque ele vai te dar a orientação de para onde que nós vamos conseguir. Mas, lembrando que o Emmanuel falou, são débitos que nós temos. E é difícil dever, né? A gente não fica confortável. A gente queria estar achando que a gente está. Porque quem quer falar isso? O orgulho. Não, estamos todos. A música até diz. Todo mundo, é difícil para todo mundo. Cada um num grau. Cada um num tipo de situação. Uns com mais problemas de saúde, outros com os problemas financeiros, outros com os problemas afetivos. Não é? Então todos temos problemas, mas a gente tem recursos. O Evangelho traz para nós, essa é a boa nova. Nós temos recursos. E eu estou aqui. Jesus está no caminho esperando por nós. E nós aqui fazendo onda. Vai, volta, se lambuza, se suja de barro, quebra o chinelo, volta. E ele está esperando. Falando, vem fazendo bem. Mas fazendo bem, eu vou ter que pagar tudo isso de imposto? Eu vou ter que ceder para aquele, para aquela que falou aquilo comigo? Não é justo.
Nós já estudamos bastante sobre isso. É o ego que está falando, né? É o ego, não é o seu espírito mesmo. É o ego que diz. E olha só, mas Sandra, quer dizer que é um obsessor? Sim, auto-obsessão. Auto-obsessão, você mesmo diz. Quantas pessoas não dizem aqui na casa, começa a estudar com a gente e começa, eu estou muito distante. Nossa, você sabe falar essa frase? Fala outra. Fala, olha, eu estou pensando aqui como que eu vou fazer. Estou pensando, sabe como é que você faz? O bem. Me conta. Uma coisa do bem para eu fazer também? Não. Fica só, é muito distante. Vai muitas encarnações. Sabe, é um papo, são frases que não estão fazendo você ir para frente. São frases que a gente precisa deixar de lado, porque são sombras, e pegar na bagagem o que tem de bom, de luz, e tem. Será, Senhor? Sim, Jesus não ia trazer para nós, Ele não viria para nós, e não teria deixado todo esse... Não estaria conosco na nossa vida, se a gente não tivesse condições de fazer. Nós temos condições. Nossa, Senhora, você falou dessa mamãe Gloria, e se fosse eu no lugar dela, eu nem dormia. Quantos de nós aqui, levanta a mão, eu já estou levantando primeiro, não perde o sono por problemas? Olha lá, todo mundo levantou a mão. Acordo antes e fico resolvendo as coisas na minha cabeça. Resolve? Não. O que resolve? Chama Jesus. Jesus, me deixa descansar. Fazer oração, relaxar. Amanhã eu vejo. Deixa eu dormir, eu quero dormir. Porque eu sei que vou resolver. Sei que não estou sozinho. Sei que não estou desamparado. O sentimento de desamparo é o pior, né? Queridos, era isso que eu queria falar para vocês. Terminamos aqui, passo a palavra, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes, que opera... Gente, o Dr. Bezerra faz tanta coisa nessa casa, faz tanta coisa por esse educandário. A gente vê no dia a dia aqui, a gente sente. Cada doação que chega no brechó, cada palavra, cada pessoa, cada criança que vem e abre o seu problema. Então, o bem, a oportunidade está aberta o tempo todo, para todos nós. Agora é a hora, né? Então, fiquem em paz e muito obrigada, viu, por vocês terem me ouvido e compartilhado o tempo de vocês aqui nesse tipo de reflexão. Que a gente esteja mais juntos. Nós queremos. Obrigada. Eu sempre gosto de fazer uma... Eu não sei como perguntar, peço perdão. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão final, mas eu acho que a Sandra, ela fez perfeitamente, né? Uma série de observações aí, né? E, de fato, eu acho que a oportunidade do bem sempre vai existir, né? E conhece a ti mesmo, né? Como diria Sócrates, eu até pesquisei agora, porque eu sempre confundo quem disse isso, né? É fundamental você se conhecer. A partir desse ponto, como diria Sandra, você que caminha, você que escolhe o caminho. E eu acho que está muito claro para todos nós o caminho que devemos seguir sempre, né? Então, que cada um de nós façamos essa reflexão de tudo que a Sandra comentou. Eu acho que é sumamente importante. Eu acho que é por isso que vocês estão aqui falando, né? Então, nesse momento, pessoal, de realmente reflexão, de altas vibrações, desse momento em que realmente o fechamento dessa palestra foi fantástico, que a gente possa agora fazer
e receber o passe coletivo. Então, vou convidar os passistas que se posicionem e eu vou convidar o Marcelo para fazer as vibrações desse passe, tá bom? Gente, para a gente fazer o bem, o primeiro passo é desejar, pensar no bem. No momento das vibrações, o que nós fazemos é imaginar, em palavras, em imagens, em várias formas, cada um do seu jeito. Pensar no bem, querer o bem, que é a benevolência. É isso que nós vamos fazer hoje, nosso roteiro de vibrações, um item a mais estendido hoje. Então, vibremos, desejemos o bem, vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelo bem dos enfermos de corpo e de alma. Vibremos o bem pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a sua vida. Vibremos pela confraternização religiosa. Vibremos o bem pela expansão do Evangelho. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Vibremos pela Casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe e que nos proporciona aprendizado. Vibremos pelas crianças assistidas da Casa Bezerra de Menezes e seus familiares. Em especial, desejemos o bem, cura, mandemos a nossa vibração positiva para o Peter, uma criança aqui do nosso educandário, pela saúde dele, pelo bem-estar, pela família dele também. Vibremos pelos trabalhadores do bem, desejemos o bem para os nossos lares, vibremos amor por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, com esse momento onde de fato nos conectamos com o Senhor e pudermos fazer uma vibração positiva por todos nós e também pela criança, né, que foi comentada, seus familiares, vamos preparar para a prece de encerramento. Tá? Então, que nesse momento possamos acalmar nossos corações e conectar nossos pensamentos em Jesus e agradecer. Agradecer pela espiritualidade que esteve conosco, nos iluminando, nos guiando, sempre na palavra recebida através da Sandra, do caminho do bem. Que cada um de nós possamos ter recebido aquilo que necessitamos nessa vinda a casa e que possamos sair melhor do que chegamos. Agradecemos imensamente a todos os trabalhadores, sejam eles encarnados ou desencarnados, que nos auxiliam aqui nos trabalhos e que tenhamos uma excelente semana pela frente. Gratidão a todos que aqui vieram e a todos os trabalhadores. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, antes de encaminhar vocês para o passe, que vai ser individual, de novo, quem quiser fique aqui na sala, a gente vai chamar. Nós contamos hoje, são 5 passistas, né? Então nós vamos de 5 em 5, tá? A parte está aí. Então, a palestra que a Sandra fez sobre o bem, fazer o bem, é um convite, de novo, sempre vou reforçar isso, né? A todos nós aqui para trabalharmos também na casa. Então, temos os trabalhadores, né? Mas diariamente sempre tem atividades para fazer na casa. Então, quem se interessar e quem tiver de fato com essa possibilidade,
converse na secretaria ou alinhe com as pessoas que estão ali na secretaria. Fala, poxa, eu gostaria de me colocar à disposição. Então, converse com a secretaria, a gente sempre vai ter atividades. Tá? Segundo, as atividades da casa. Então, estão expostos tanto na secretaria quanto nesse mural que está aqui na parede aqui de trás. Então, a gente tem todo sábado, né? Evangelho às terças-feiras. Exato. Evangelho à noite, às terças-feiras. Né? Tá lá. O Evangelho Estudo, eles estão estudando desde o começo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, a partir da 1h, o atendimento fraterno e as palestras ao domingo. Tá bom? É isso, gente. Então, tem mais um convitinho. Tá lá. Reservem na agenda de vocês. Dia 7 de maio. Tem tempo, né? Falar. 7 de maio nós vamos ter aqui um evento com Rotary no chão? Carne no chão. Costela. No chão. Costela. Nossa, agora eu fiquei até emocionada. Era no almoço. Então, vão ter os convites para a gente comprar. Então, já reservem, 7 de maio, já vão falando para os amigos, né? Para a gente fazer uma festa bem bonita e todo esse dinheiro vai ser revertido para a nossa obra aqui com as crianças, tá bom? Obrigado. E é isso aí, gente. Obrigado.